Bom dia a todos e bem-vindos ao podcast Fora da Caixa, do curso de Administração e Ciências Contábeis, aqui do UNASP. Estamos aqui com o professor Edgar. Seja bem-vindo, professor Edgar. Obrigado, Miquel. Gostaria de agradecer a colaboração de todos, da Manzi e do Gabriel, que estão aqui nos apoiando com os equipamentos. E, claro, o professor Edgar que está aqui para nos ensinar um pouco mais sobre consultoria. Você sabe o que é isso? O nosso público que nos ouvirá, boa parte ainda são estudantes, estão na faculdade, e muitos olham o professor, olham para o senhor Edgar e vê um exemplo. E pensa assim, nossa, ele é muito top. Mas é todo um processo. O senhor não chegou lá da noite para o dia. Muitas vezes, na nossa vida pessoal, a gente quer queimar a largada, já quer chegar ao fim. Qual dica assim, pessoal o senhor daria a esses jovens? Olha, é difícil pedir para a gente ter paciência, né? Diante de tantos movimentos rápidos que hoje acontecem em qualquer segmento de atuação que você entra, né? Inclusive a dinamicidade do comportamento, essa mudança rápida, essa adaptação, essa pressa, né, de querer fazer as coisas acontecerem, é uma característica que até o mercado exige dos alunos, né, e dos profissionais, né? É diferente, é difícil, né? Como é que eu peço um conselho que eu daria ter paciência, né? Mas como é que você tem paciência num mercado que exige tanto da gente de ser rápido, dinâmico, e tu faz uma entrevista, por exemplo, uma das coisas que os entrevistados buscam é entender se o candidato ele tem essa velocidade, toda essa ambição e tal. Olha, o melhor jeito de aprender a fazer alguma coisa é fazendo. Tá? Fazendo, estudando, e isso leva tempo. O conhecimento custa, sabe? E não custa só dinheiro, custa tempo, custa empenho, custa vontade, custa envolvimento emocional e esse tipo de coisa. Assim como, por exemplo, um casamento, um namoro, é um negócio que leva tempo. Às vezes você conhece uma pessoa, eu gosto de criar esses paralelos com o relacionamento, porque acaba sendo um relacionamento de fato, quando você começa a se entender com os assuntos ligados à gestão, ligados aos seus clientes, é um relacionamento. Eu imagino que ninguém se casa, tem as suas exceções, né? Tem alguns aventureiros aí, e às vezes dá certo, né? Mas a probabilidade de não dar é grande, né? Mas a gente geralmente não se casa com uma pessoa com 3 dias de namoro. Não rola, né? A chance de dar errado é muito grande. Pode dar certo? Claro que pode, tem muita gente que acerta. Assim como você está lidando com negócios, tem muito empreendedor aí que acerta de primeira, né? Mas a probabilidade que você tem de dar certo ou dar errado depende de uma série de fatores. E um deles é o tempo, se envolver com o assunto. Eu diria para os alunos e para profissionais que estão com vontade de ir para o caminho da consultoria, ir para o caminho da gestão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre consultoria no decorrer aí, né? Mas eu diria para dar tempo ao tempo, sabe? As coisas levam tempo realmente para se desenvolverem. E ser uma pessoa com vontade, com energia, é diferente de ser uma pessoa afobada, que queima etapas. E queimar etapas, pessoal, é um negócio que vai fazer você abrir mão de certas coisas que vão ser importantes. Hoje eu consigo me relacionar, por exemplo, com clientes de pequeno e médio porte. A nossa consultoria, tá? Ela é mais voltada para empresas de pequeno e médio porte, empresas familiares e tal. Isso exige uma bagagem, sabe? Por mais tecnicamente capacitado e preparado que você seja, lidar com esse tipo de público é diferente. Você tem que se posicionar de certas maneiras, muitas vezes, que exigem um jogo de cintura, né? E você vai adquirindo isso com experiência, com tempo, se relacionando, tendo contato com essas situações que te proporcionam conhecimento para saber como se posicionar. Então, ter calma acho que é uma boa opção, mas entender que você precisa ter energia. É difícil conciliar essas coisas, né? Mas é importante ter esse direcionamento para a carreira da gente, saber o tempo que as coisas têm que acontecer. Falando de geração, as gerações atuais, eu tenho muito contato não só na área acadêmica, com os alunos, mas na própria consultoria. É difícil achar gente, inclusive, com perfil de consultoria, não é um treco simples, porque é difícil conciliar essas coisas. Essa ambição, esse desejo de crescer, esse desejo de aprender,
com o tempo que as coisas levam para acontecer. Então, uma boa dica é se aproximar de pessoas que conheçam, que saibam o que estão fazendo, que têm direcionamento. E eu tive vários gurus desse tipo durante a minha carreira, e é um dos motivos de eu ter conseguido, né, andar com essa carreira na área de consultoria. Tendo essas pessoas nas quais eu olhar e falar, opa, essa impressão que vocês comentaram, que olham para um professor em específico, né? Nossa, olha aqui, eu gostaria de ser como esse cara aqui, né? A gente tem isso também, até hoje. Eu olho para certos professores, para certos profissionais, eu gostaria de ser como esse camarada aqui, sabe? Gostaria de aprender com ele, gostaria de trabalhar com ele, gostaria de ter comportamentos que ele tem. Isso é uma coisa que a gente vai ter pro resto da vida da gente. Então, a gente tem que aprender a se aproximar dessas pessoas e ter paciência de absorver o conhecimento ali. Professor, consultoria. Qual seria a sua definição? O que é uma consultoria? Tá bom. Uma pergunta propícia, né, ao assunto. Bom, o consultor, ele não faz nada muito diferente do que um profissional de dentro da organização faz. O consultor, ele não é um mágico que balança uma varinha e as coisas acontecem, tá? Não é. Apesar de muitos acharem que é. A gente entra em certos projetos aí, que os clientes querem soluções super rápidas e tal. Não que certas situações não possibilitem esse tipo de coisa, né? Porque não dá para ficar também demorando indefinidamente com um assunto que às vezes é urgente, né? Mas o consultor, ele é um resolvedor de problemas. O que ele tem de diferente do que o pessoal de dentro de uma organização para a qual ele é contratado tem, né? Vou contar uma situação aqui até engraçada para vocês, que acontece com bastante frequência, né? A gente entra muitas vezes nos clientes e, como eu comentei com vocês, são empresas familiares, empresas de pequeno e médio porte, e às vezes até grandes empresas contratam a gente e tal, mas o nosso público-alvo mesmo é esse pessoal que precisa mais, tá? Que são as pequenas e médias empresas familiares e tal. E não é incomum a gente começar a trabalhar dentro da empresa, e aí tem lá o pai, o filho que trabalha lá dentro, sempre tem os parentes que acabam trabalhando dentro da empresa, amigos que são muito chegados dos gestores, dos donos da empresa, né? E não é incomum que um dos sócios ou o próprio proprietário, que às vezes é o filho dele que contratou a consultoria, né? Porque precisa, está percebendo que o negócio precisa de um direcionamento, né? E que se comenta no mercado, né? Que quando você tem uma empresa que é fundada por um ancião da organização e tal, conforme a empresa vai passando de geração para geração, muitas vezes o produto vai se deteriorando no decorrer do tempo, ou a própria qualidade do processo, como é um serviço, por exemplo, né? E a empresa vai meio que perdendo o direcionamento no decorrer do tempo, né? E isso acontece mesmo. A gente entra para profissionalizar o negócio. Que direcionamento a gente vai dar aqui para que isso aqui continue funcionando? Ou até melhore, né? Cresça. E não é incomum que um dos gestores, dos sócios ou o ancião questione: por que vocês trouxeram essa empresa de consultoria para cá? Não tem gente aqui dentro que faz o que esses camaradas fazem, né? E é interessante realmente, né? Por que não tem gente dentro da empresa que faz o que a gente faz, né? Afinal, os processos não são diferentes, né? Os processos administrativos aí, eles funcionam dentro da empresa. A empresa não existiria, né? A empresa já funciona. O que a gente traz é bagagem, né? O que a gente traz é conhecimento, experiência, sofrimento. Afinal, a gente aprende muitas vezes passando por situações difíceis, né? Para você desenvolver a solução de um problema, o problema tem que existir antes, né? Então, falando da consultoria, ela é um processo de resolver problemas. E o que a gente traz é conhecimento e principalmente metodologia técnica de como resolver problemas. E existem várias técnicas, né, de resolução de problemas que a gente aprende, algumas inclusive em sala de aula, né? Mas eu já fui aluno também, vocês que são alunos devem saber o quão difícil é criar um paralelo entre aquilo que a gente aprende em sala de aula e eu executar aquilo, né? Então, como é que eu boto em prática? E é isso que a gente traz, é essa prática de resolução de problemas. A gente pega toda essa técnica que a gente aprende na graduação, que a gente aprende no mercado, junta tudo numa metodologia pré-definida, instrui os consultores, treina dentro da empresa de consultoria, tem todo um processo de aprendizado também. A gente também é uma empresa, né? E a gente faz consultoria para a gente mesmo, né? Então, eu definiria, né, a consultoria. O que é a consultoria? É um processo organizado, metodológico de resolver problemas. E aí vem muito do perfil do consultor, né? O consultor, ele influi diretamente nesse processo, né? Então, eu acabo utilizando as minhas experiências, a minha prática, o meu conhecimento, como eu comentei, o meu sofrimento também de ter passado por ele, situações problemáticas,
organizo isso e foco. E através dessa organização, dessa metodologia, eu tento resolver problemas. Quando eu falo tento, é tentativa mesmo, tá? Porque nem sempre dá certo. Tem esse detalhe também, né? Então, é um processo de resolver problema. É assim que eu trato a consultoria, é assim que eu penso. E o problema pode ser dos mais variados, né? Pode ser aumento de desempenho, uma sucessão. A empresa familiar tem muito disso, né? Como é que eu transfiro o bastão, né? Aí a gente entra com a consultoria para organizar esse processo, definir quais são os objetivos que a empresa tem, missão, visão, aquela coisa toda que a gente vê, né? Durante a nossa graduação, né? E é colocar essas coisas em práticas dentro de um ambiente organizado, controlado, com objetivos, com métricas. A gente cria indicadores, está entrando bem no trabalho mesmo da consultoria. Mas é o processo de resolução do problema. Em sala de aula, constantemente ouvimos, nas matérias de empreendedorismo e matérias relacionadas, que as micro, pequenas empresas familiares são as que mais pegam no Brasil. Se pegar uma soma do todo, comparado às gigantescas. Então, vemos que o perfil do mercado brasileiro é que há muitas empresas familiares e pequenas. Então, a gente consegue entender qual a importância da consultoria, porque muitas dessas empresas a pessoa não tem a formação ou não tem o conhecimento técnico suficiente para fazer as alterações e entender o problema. E a consultoria ela traz uma lente diferente, né? Porque normalmente, às vezes o problema está lá, mas pela falta de bagagem, de experiência, a pessoa não consegue enxergar como arrumar. Então, no consultor, o que ele precisa estudar? Ele tem que ter uma visão holística, certo? Mas tem algo que seria tipo a base de alguém, eu quero ser consultor daqui a 5 anos. O que eu preciso buscar fazer? O que eu preciso? Bem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente o que a gente precisa, né, para conseguir desenvolver o trabalho de consultoria. Como eu comentei na pergunta anterior, é que consultoria, na minha opinião, é um processo de resolver problemas, né? Mas o que é o problema? Não é uma pergunta tão simples de ser respondida, né? A gente responde muito sobre o problema com os efeitos que o problema causa, e não com o problema de fato, né? O que quer dizer isso? Muitos dos clientes procuram a gente, acho que a principal fator de insatisfação nas empresas que acaba trazendo uma consultoria para dentro é baixo desempenho. O lucro, ou o lucro está sendo insuficiente, ou a empresa está com prejuízo mesmo, está numa situação difícil, e a gente muitas vezes entra com o processo de apagar incêndio mesmo, né? A empresa, se ela ficar mais 2, 3 meses nessa situação, ela deixa de existir. Então acontece muito disso, né? Mas o problema é o fato de faltar dinheiro no caixa? O problema é a falta de lucratividade? Isso é efeito, né? É o que o problema causa, no fim das contas, são os sintomas, né? Não é a causa da doença, não é o problema, né? Para onde a gente vai, né, nesse tipo de situação? Né? Falando um pouquinho sobre o processo até de consultoria. Geralmente a gente faz um diagnóstico, como se fosse médico mesmo, né? Vai lá, faz um diagnóstico do paciente, entende que tipo de doença ele tem e tenta ali diagnosticar de acordo com os exames, aí faz lá ultrassonografia, faz exame de sangue, uma série de exames, né? Todo mundo já passou por esse tipo de processo aí, né? Para detectar a causa do problema. Pode ser que o meu problema, a causa, o efeito, né, do meu problema, né? O que eu sinto é dor. Né? Não sei quando você já tiver uma cólica renal aí, eu já tive cólica renal. Né? O que a gente sente é pura e simplesmente dor, né? E é uma dor bem excruciante, forte, né, gente? Comparam aí com o processo de parto, né? Não sei se realmente é tão forte assim, mas é o que os médicos falam, né? Mas o meu problema, ele é a dor de fato, é o que eu detecto como problema, porque é o que me afeta, né? Mas o problema é a cólica, o cálculo que geralmente está dentro do seu rim, uma pedra, né, que se forma ali dentro do teu rim. Então o que eu preciso tratar? Se eu tratar a dor, eu estou simplesmente dando um paliativo ali, né? Ele vai resolver o problema da dor ali, vai passar 1 hora, 2, que aconteceu muito comigo isso, e o médico ia lá, tomava uma injeção de Voltaren lá para poder passar a dor, aí passava umas 2, 3 horas, a dor de novo. O que eu tinha que fazer é retirar a pedra. Não é um processo legal não, tá? Não recomendo para ninguém, mas é isso que tem que acontecer. E quando a gente chega na consultoria, a gente também faz o processo diagnóstico, entende qual é a causa, a raiz do problema, e geralmente quais são os problemas, né? Falta de gestão, falta de processos tecnologicamente adequados, falta de capacitação das pessoas, o mercado muitas vezes ele mudou com o tempo e a empresa não acompanhou essas mudanças
mudanças de mercado, o negócio acontece com muita frequência. E você está percebendo que eu estou citando temas que a gente vê em administração, mas são temas muito diversos, né? A gente vê em contabilidade também, né? Quando você vai para a parte, quando você é um problema de gestão de finanças, inadequação de gestão de fluxo de caixa. Então, são os mais diversos tipos de problema que pode acontecer, né? Então, realmente, a gente tem que ter, sim, uma visão holística. Que tipo de conhecimento a gente tem que ter? Eu posso deixar alguns aqui meio frustrados, né? Mas não é nada diferente do que vocês veem em sala de aula, tá? Vocês vão usar exatamente aquilo que vocês aprendem em sala de aula. E eu comento isso com os alunos, tá? Que, pessoal, vocês estão vendo isso aqui, ó? Muitas vezes vocês não dão muita bola, não tá lá fazendo trabalho, exercício, e faz razoamente, faz exercício e tal. Poxa vida, né? Que negócio muitas vezes chato, né? Ficar mexendo esse monte de número aqui. Às vezes eu brinco com os alunos, né? Quem de vocês, alunos de contabilidade, entraram no curso de contabilidade porque gostavam de matemática, né? E aí durante o curso você percebe que usa matemática, mas não tanto assim, né? Você vai usar outras áreas de conhecimento que não são necessariamente matemática, né? Então a gente tem que realmente, o primeiro passo a se dar, porque são vários passos nessa caminhada de se capacitar. Eu até hoje estou estudando, eu tenho que me manter atualizado o tempo todo, então eu tenho que estudar o tempo todo, tenho que pegar livro, artigo, e aí uso até a inteligência artificial, é uma ótima ferramenta de aprendizado, porque não tem uma cartilha pré-definida assim, sobre que tipo de conhecimento você tem que ter. Até porque os clientes são diferentes. Tu vai para uma empresa que fabrica tecido, ela tem os seus problemas, as suas coisas que precisam ser tratadas, e às vezes a bagagem que você tem não é suficiente para tratar aquilo ali. Mas tá bom, diante desse cenário tão grande, né, de conhecimento que a gente tem que ter, por onde que eu começo? Bom, uma boa partida é você estudar aquilo que você está vendo em sala de aula. Aprende, bota em prática, está ali o conhecimento disponível, né? E às vezes durante a graduação, a gente não dá uma bola com esse tipo de coisa. Já comentei com os alunos, eu não era o melhor dos alunos da sala, nem precisa ser. Só que teve temas que durante a minha graduação não dei muita bola. Ah, tá bom, vai. Poxa, às vezes o professor não é tão dinâmico, às vezes o assunto não é tão legal, às vezes o jeito da gente, a sala onde a gente está, não é uma sala que a gente consegue se relacionar com todo mundo, tem um monte de fatores que influem no aprendizado, né? E a gente não dá muita atenção para certas coisas que são importantes, mas acredito que a gente vai usar muito aquilo que a gente aprende em sala de aula. Saiu um graduando muito bem munido de conhecimento que a gente vê em sala de aula, já é um ponto de partida excelente. Porque uma das coisas que a gente procura fazer com os alunos é fazer vocês aprenderem como aprender. Onde que eu busco, né, conhecimento, técnica, onde que eu vou, né? Isso é uma das coisas que a gente procura exercitar, né? Então, assimilando essa parte, já é um bom ponto de partida, já é bastante. Vocês não farão nada muito diferente do que vocês veem em sala de aula. Não farão. Às vezes eu olho para os professores, como a gente que já tem um certo tempo de estrada, fica pensando, nossa, mas tanta coisa que esse camarada faz diferente. Não é diferente. É aquilo que a gente vê em sala de aula, é aquilo que a gente aprende. Lógico que a gente dá uma bagagem empírica melhor do que os alunos, porque a gente tem mais tempo de estrada, né? Mas aprendam aquilo que vocês estão em sala de aula, vai ser muito importante. Aproveitem o trabalho de conclusão de curso, é uma coisa que o povo não dá muita bola, sabe? E tem tanta coisa importante que a gente tem a oportunidade de fazer durante a graduação, que muitas vezes os alunos não aproveitam, sabe? Eu tenho a oportunidade de falar, eu tenho dificuldade para falar. Eu tenho a oportunidade de falar com um monte de gente aqui que também não sabe falar direito, afinal são todos alunos, né? Aproveite essa oportunidade, poxa, ninguém vai pegar no teu pé, te criticar e tal. Agora, quando você está num ambiente de consultoria lá com o cliente, não dá para dar essas pisadas de bola. Só que se você já exercitou isso em sala de aula, você já vai sair mais preparado para isso. O senhor falou algo que eu queria voltar rapidinho. O senhor tinha dado o exemplo da pedra no rio. E eu fiquei imaginando assim, em muitas situações nas empresas durante a consultoria, é constatado que há um problema e precisa ser feito algo, que seria a cirurgia, vai tirar. Isso vai doer, mas visando o longo prazo, vai ser algo muito benéfico. No curto prazo, às vezes pode ser, nossa, vai cortar aqui, vai doer, vou ficar uma cicatriz, talvez. Como que na empresa, durante a consultoria, você aborda com o contratante, como que você fala com ele? Tipo,
tem que ser feito isso, não vai ser fácil, mas no longo prazo vai ser bom. Você mostra dados, tem casos de que eles não aceitam de forma nenhuma. Como que funciona isso? O longo prazo ele tem que ser muito bem explicado dentro da consultoria. Tá? A gente sabe que certos processos eles são realmente de longo prazo, mas em geral a expectativa nunca é. A expectativa é de curto prazo, médio prazo. Geralmente o contratante que te chama, com raras exceções, tá? Ele te chama porque as coisas não estão bem. Tá? Seria maravilhoso se nós consultores tivéssemos essa expectativa de chegar num cliente e pensar, que legal, vou só melhorar as coisas aqui porque está tudo andando bem, né? Não, geralmente o camarada te chama quando as coisas já estão complicadas, quando o circo já está pegando fogo, né? O alinhamento de expectativa, cara, está muito ligado à metodologia que você vai usar de resolução do problema, ao tipo de reporte que você vai criar perante o cliente. E para nós consultores é desafiador manter isso. Não é fácil você criar um cenário onde o cliente esteja totalmente a par de tudo que está acontecendo. Até porque ele não detém a técnica daquilo que você está fazendo. Ele tem que ter confiança que o que você está fazendo está funcionando. Porque se ele tivesse a técnica daquilo que você vai executar, ele não precisava do consultor. É igual o médico, né? Vou usar de novo o exemplo do médico, né? O exemplo da pedra no rim. Quando tu vai no médico, você não sabe direito o que ele está fazendo. Se você soubesse, você não precisava dele, né? Então, a gente tem ali que criar essa confiança. E confiança a gente cria apresentando resultados. Como que a gente faz isso? Dentro da técnica da execução da consultoria, você tem que criar pontos de controle da execução das coisas. Você não consegue resolver todos os problemas de uma vez, nem é a expectativa. Tem cliente que tem essa expectativa. Você entrar ali, lançar uma varinha ali, vai dar tudo certo. Né? Muitos clientes procuram a gente sem saber direito, na maioria dos casos, na verdade, sem saber direito a causa do problema. Ele só sente o sintoma. E aí, que tipo de coisa eu tenho que apresentar para esse camarada que não entende direito o que eu estou fazendo, o consultor, que tem uma expectativa de curtíssimo prazo, porque ele quer que você está com pedra no rim, usando um exemplo de novo, agora vai ficar a figura de linguagem, né? O professor da pedra no rim. Né? Quando você está com dor, você está sofrendo, você não quer saber de conversa mole, você quer que resolva o seu problema. Você quer que o camarada te faça alguma coisa para a dor passar. Que o médico ali, o enfermeiro, sei lá quem está te atendendo, faça alguma coisa para essa dor ir embora. Você não quer saber de conversa, você não quer saber de organização, metodologia, mas você quer saber da resolução do problema. Né? Então, uma medida prudente, quando você está fazendo consultoria, é criar alguns pontos de execução, que não é a resolução final do problema, porque muitas vezes ele exige todo um processo para acontecer isso, e são processos que muitas vezes não são só da área de administração e contabilidade. Na equipe nossa da consultoria, a gente tem engenheiro de processo, tem especialista em gestão de pessoas, você vai ter um outro especialista em tecnologia, você tem várias pessoas envolvidas no problema, porque geralmente o problema ele não é só um problema financeiro, não é só um problema contábil, não é só um problema de gestão, vão ser vários problemas que acabam gerando um efeito específico. E usando novamente o exemplo da pedra no rim, né? Por que a gente tem pedra? Né? Eu já fui orientado por médico, você tem que mudar a tua alimentação, você tem que mudar teus hábitos, você tem que fazer exercício, você tem que fazer uma série de coisas que envolvem uma série de mudanças dentro da sua vida. E aí, trazendo para essa figura de linguagem, o que eu posso começar a fazer para mostrar para o meu médico que eu estou executando o que ele me orientou? Tá bom, eu vou, por exemplo, parar de tomar refrigerante. Nossa, parei de tomar refrigerante, legal? Resolveu totalmente o problema? Não, você fez uma medida que é apresentável e você consegue entender que as coisas estão acontecendo. Então, o alinhamento das expectativas do cliente, tempo, de execução e tudo mais, está muito ligado à metodologia que você usa para executar o trabalho e a como você apresenta resultado. É prudente criar pontos de apresentação de resultados intermediários. Como que a gente faz isso? Por exemplo, em alguns clientes, a gente tem uma reunião semanal, pode ser até diária essa reunião, tá? Dependendo do tamanho do abacaxi que você está descascando, né? Mas a gente faz geralmente uma reunião semanal, que é uma reunião de interação e de apresentação. A gente tem várias PDCA, enfim, metodologias que a gente usa de apresentação, de resolução de problema, onde a gente mostra quais os degraus que a gente já conseguiu subir
nessa escada que muitas vezes é longa. E aí tem formas de mostrar e tratar isso. O consultor fala bastante, tá? A gente está o tempo todo explicando, conscientizando, e às vezes tu vai, eu falei de família, né? Vai muito em empresas familiares, né? Se o irmão João não deu certo com ele, pega o irmão José, que é um camarada um pouquinho mais aberto, e tenta trazer ele como aliado, sabe? Para ele entender o que está acontecendo e ele ajudar a gente no processo de resolução do problema. Então você tem que ter, de novo, todo esse jogo de cintura aí para poder alinhar a apresentação de resultado e alinhar a expectativa de entrega também. Ainda um pouco sobre esse senhor, como que é feito gestão de conflitos? Gestão de conflitos? Com os clientes, porque empresas familiares, independente se for uma empresa multinacional, há conflito. Então, como consultor, como que você faz gestão de conflitos? Às vezes, o problema está exatamente nos conflitos internos e não em algum processo em si. Então, às vezes é uma pessoa que não se dá com a outra. Como consultor você abordaria isso? E também no âmbito, você demonstra algo que deve ser feito, uma indicação da consultoria, e a pessoa leva para o lado pessoal e fica brava. Como que fica essa gestão? Então, a gestão de conflito que é terceiros e conflito com o consultor. Bom, existem vários níveis de conflito. Tá? Existe conflito até entre os próprios consultores. Tá? Acontece com uma frequência bem grande. Olha, tudo bem que a gente vai acabar sendo enviesado pelo que a gente é como pessoa. Afinal, são pessoas que estão ali envolvidas no conflito, ninguém ali, todo mundo tem a sua personalidade, todo mundo tem ali o seu temperamento. E conflito com o cliente, a gente procura tratar primeiro o mais ético e profissional possível. Trazer do lado da ética, do profissionalismo, utilizar técnicas para a resolução de problemas. Tá? E procurar ser claro, procurar criar um processo de resolução do problema. Se você leva para o lado pessoal, se o cliente leva o problema para o lado pessoal, isso acontece. Tá? Outra situação até engraçada, né, que muitas vezes acontece, é que o cliente chama a gente, uma pessoa em específico, por exemplo, foi lá, o diretor da empresa chamou a gente para resolver um problema. Bom, se tem problema é porque coisas estão acontecendo que não deveriam acontecer, ou algumas coisas deveriam acontecer e não estão acontecendo. Geralmente é isso que está se passando, né? E às vezes a gente cria lá o diagnóstico, né? A gente faz o diagnóstico, cria lá o resultado do diagnóstico, né? Apresenta esse resultado, e muitos empresários se sentem pessoalmente ofendidos pelo fato de você estar apontando os problemas. Você tem um problema aqui de falta de gestão, você tem um problema aqui de ausência de um conhecimento específico que os seus profissionais precisam ter. Você tem um problema aqui que é comportamental seu, você não deveria estar fazendo isso. Só que a gente aponta tudo isso muito profissionalmente, né? Em cima de uma metodologia muito bem estabelecida. Né? Só que muitas vezes os empresários não conseguem digerir esse tipo de coisa. E se sentem pessoalmente ofendidos, né, com a situação. Né? E fica bravo com a gente. Imagina, vocês estão malucos, tal. Acontece com frequência. Tá? E aí depois, quando a gente sai do cliente, né, a gente está no carro aí conversando entre os consultores, é uma situação engraçada. Né? A gente olha para a cara do outro, tá bom, mas chamou a gente apontou os problemas e ele não está gostando, né, do que a gente estava apresentando. Né? O que a gente procura fazer, Miqueias, de novo, o jogo de cintura precisa estar presente ali. Tá? Você tem que saber se portar, não estressar. O cliente não está ali para arrumar conflito contigo, ele quer a resolução do problema dele. Só que a resolução do problema passa por tudo que essa pessoa é. Então, o camarada às vezes construiu a pessoa que está tendo contato contigo, né, o contratante, ele passou por uma série de experiências difíceis durante a vida dele para constituir aquele negócio. Às vezes ele saiu, muitos empresários, empresas familiares em geral, né, eles construíram o negócio de algum lugar. E muitas vezes foi do nada. Ele foi lá, gastou tempo, esforço, dedicação e enfrentou um monte de dificuldade para conseguir chegar onde ele chegou. Aí vem um camarada de fora lá, metido a consultor, né? Senta ali e fala, então, você deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, isso aqui você fez errado. E você está falando da vida do cara, né? Da pessoa que está ali recebendo a consultoria, né? Então a gente tem que ter essa percepção, sabe? A crítica precisa acontecer.
O apontamento do problema, de fato, precisa acontecer. Mas tem que ser um negócio estruturado, metodologia, mostrando, além do problema, uma possível solução. Tem muita gente que, quando quer resolver um problema, está com um problema em casa, por exemplo, com o marido, com a esposa, com os filhos, né? Vai lá e aponta o problema, você não deveria estar fazendo isso aqui, tá, mas qual que é o jeito que eu deveria estar fazendo, então, né? Já que eu não posso fazer assim, para onde que eu vou, né? Mas, sabe, ser parceiro durante o processo, e é isso que a gente precisa procurar ser, sabe? Ser sabe, tá sofrendo junto? Então, empresário, eu entendo o teu problema, estou aqui junto contigo, estou sofrendo com você, vamos resolver juntos aqui? É ter essa pegada de ser realmente um colaborador, sabe, para a resolução do problema, ser um facilitador, ser o cara que fica metendo o dedo na ferida do camarada ali, sabe? E tem jeitos de se fazer isso. Tem metodologias estruturadas, documentadas para poder fazer isso, sabe? Tem muita consultoria, tem muito consultor que é o aventureiro, né? O camarada vai lá, eu já fui desses, tá? A gente vai adquirindo metodologia conforme a gente vai conhecendo profissionais aí. E eu, hoje, na atual consultoria, hoje eu aprendi isso muito com as pessoas que estão em volta de mim, porque são pessoas com metodologia, que sabem do que estão falando. Além de ter passado pelos problemas que eu passei, no decorrer da minha carreira, fui aprendendo, né, nas vezes em que eu tive problema, eles organizaram a resolução desse problema. Eu posso muito bem ser um consultor que chega lá, eu já sofri nesse monte de situações aqui. Então, deixa eu dar uma olhada no que dá para fazer e vou resolver aqui, né? Beleza, você vai provavelmente ajudar. Só que se você tiver metodologia por trás, conhecimento estruturado, organizado, tem o jeito correto de se fazer. Isso é importante a gente adquirir. Não é só ter boa vontade e conhecimento de finanças que te proporciona ser um bom consultor financeiro. É você saber e estudar sobre resolução de problemas. E existe muito material disponível para pessoas esse tipo de coisa. Se preparar para isso. Irei agora solicitar uma ajuda do nosso backstage. Verificar se eles têm alguma pergunta. Vocês têm alguma pergunta que não foi perguntada, gostariam de fazer? Denis, Dani, Ruth? Que mensagem você deixaria para o mundo? Que mensagem você deixaria para o mundo? Que mensagem eu deixaria para o mundo? Tá. Tá bom, vou mandar o assunto para a consultoria aqui, né, para a gente direcionar, porque tem muitas mensagens que a gente deixa para o mundo. Olha, pessoal, vou contar uma situação aqui que aconteceu comigo, tá? Acho que vai ficar como um slogan, né? Como uma mensagem, uma frase que dê para a gente repetir depois, né? Estava conversando com um amigo meu, pessoal, alguns anos atrás, sobre comportamento. A gente fazia parte da mesma consultoria, né? A gente estava conversando com o outro ali, ele era um senhor já muito experiente, tá? Tinha bem mais experiência que eu. E eu lembro que na época a gente ia para os clientes e acontecia muito da gente ter certas opiniões, tem uma equipe de consultores, né? Realmente uma equipe grande, tem especialista em várias áreas e tal. E a gente tinha a nossa equipe ali, a gente tinha vários tipos de especialistas, né? E eu sempre fui um camarada meio acelerado, sabe? Eu procuro dar uma pisada no freio muitas vezes, porque na ânsia de resolver problemas, isso não é ruim, tá? A gente ter essa energia e tal. Mas na ânsia de resolver problemas, às vezes a gente dá uma atropelada, não usa certas metodologias. Eu falo muito de metodologia porque é o jeito mais, não vou chamar de garantido, mas a probabilidade de você ter sucesso é maior quando você usa um conhecimento bem estruturado para resolver as coisas, né? E é isso que a gente aprende, inclusive, durante a graduação, resolver de forma organizada, estruturada, problemas com a metodologia que a gente aprende em sala de aula. E eu lembro que eu estava conversando com ele, e muitas vezes, por eu ser essa pessoa mais eufórica na resolução das coisas, as pessoas me ouviam, só que quando esse colega de trabalho falava, as pessoas paravam para ouvir o que ele falava. E eu percebi que comigo não tinha muito esse comportamento, sabe? E eu ficava bolado, né? Eu falei, poxa vida, né? Tô tentando ajudar a resolver aqui, o povo não escuta. Todo mundo já deve ter passado por uma situação dessa, né? Tá ali tentando resolver um negócio, o povo não escuta a gente, ninguém me dá atenção, ninguém me dá bola. Às vezes a gente até se faz de vítima, né? E fala, não, poxa vida, que tristeza, ninguém quer escutar o que tem para falar, né? Isso na consultoria é terrível, né? Afinal você tá ali para isso. E eu lembro que eu abri o coração, né? Falei para ele, falei, poxa vida, né? Que coisa. Mas por que o pessoal te escuta tanto, né? Por que você, quando você fala, as pessoas param para ouvir o que você está falando e tal?
E aí foi um negócio que eu guardei para mim e eu mudei meu comportamento de trabalho, não que fosse ruim antes, mas eu mudei o jeito de enxergar as coisas e o jeito que eu tomava iniciativa para fazer as coisas. Eu lembro que ele respondeu o seguinte: as pessoas me ouvem não é pelo que eu falo, pelo resultado que eu apresento. E eu tive isso como princípio para minha vida. Eu falei, tá, falar como fala, gente, consultor, ele em geral, é um profissional que sabe falar, que sabe traçar uma linha para poder convencer o cliente e tal. Só que existe muita consultoria no mercado também que simplesmente não entrega nada. O camarada vai lá, faz o trabalho, não dá certo, às vezes cria aquele vínculo ruim com o cliente, de dependência, sabe? O cliente depende dele para conseguir fazer as coisas. E eu tenho como princípio para a minha vida as pessoas vão me enxergar não é por aquilo que eu falo como consultor, por aquilo que eu planejo, por aquilo que eu entrego. Então, pessoas, sejam pessoas que entreguem. Vai para a consultoria, legal, é uma ramo de atividade excelente, adoro fazer consultoria. Tá? É um ramo onde você vai aprender muito, onde você tem muitos assuntos, dos mais variados para você tratar. Então, não vai ter monotonia, não vai. Tá? Mas a gente pega principalmente a área de contabilidade, por exemplo, a gente sabe que mexe muito com números, estruturação, apuração de tributos e tal. Então, tem a sua rotina, né? Tem alguns alunos que são até empregados de escritórios de contabilidade, ou são seus próprios, trabalham em seus próprios escritórios e sabem que tem uma rotina ali que é meio, dependendo do perfil da pessoa, é meio maçante, né? Na consultoria não tem isso, vai pegar assuntos dos mais diversos, mas a gente tem que ser pessoa que entrega, tem que entregar resultado. O resultado é o quê? Atender a expectativa daquilo que o cliente quer receber, é tratar o problema dele, não tratar só o sintoma, que a gente pode ter a tendência de, como consultor, também tentar tratar o sintoma, e não a causa. Então, nós somos vistos dentro da consultoria, não é por quão bom a gente faz um discurso, mas sim por aquilo que a gente entrega. Senhor, e se o senhor quiser fazer as considerações finais, alguma pergunta que eu não fiz ou algo que o senhor queira falar, que não foi abordado, se à vontade. Acho que a gente passou pelos principais pontos aí, né? Eu falo bastante, sabe? Eu sou obrigado a falar bastante, né? Tanto em sala de aula como com os clientes, né? Mas eu acredito que, acho que um dos pontos importantíssimos que a gente pode aí falar no finalzinho além de ser pessoas que entregam resultado, além de ser pessoas profissionais que enxerguem a necessidade do cliente, que saibam se relacionar com as pessoas, antes de mais nada, a gente tem que ser profissionais éticos. Tá? Quando a gente vai para a área de finanças, área de contabilidade, área de tributos, em geral, a gente vai enfrentar um mercado muito complicado. Sabe? A gente vai ver situações que não são legais. É inevitável, sabe? Não é todo mundo que tem os mesmos princípios e as mesmas convicções que a gente tem, ainda mais quando nós somos pessoas cristãs. A gente não... Na maioria das vezes, na verdade, a gente vai encontrar pessoas que não têm as mesmas convicções, crenças, princípios que a gente tem. Só que a gente não pode abrir mão disso. E muitas vezes a solução para a gente é não fazer o trabalho. Muitas vezes é simplesmente não se relacionar com certos tipos de potenciais clientes. Então, prestem atenção nisso. Agir eticamente não te garante que você vai ter sucesso. Não garante. Agir eticamente não garante sucesso. Não. Agir eticamente não garante que eu vou ter dinheiro no futuro. E às vezes a gente vincula, né, na nossa cabeça uma coisa com a outra. Se eu for uma pessoa ética, correta e tal, Deus vai me abençoar e eu vou ter uma recompensa por causa disso. Eu entendo que as coisas não funcionam desse jeito. Deus vai te recompensar, vai de muitas formas. Tá? Inclusive futuras aí, muito importante para nós. Mas o sucesso profissional está ligado à tua capacidade técnica de entregar resultado. Só que a entrega de resultado tem que ser feita dentro de um cenário onde você não abre mão dos seus princípios. E às vezes o que as pessoas consideram sucesso, para a gente que tem esse tipo de convicção, não é sucesso. É simplesmente uma acreção de patrimônio, né? O pessoal tem muito esse vínculo, né, de conseguir aumentar a riqueza ou de sucesso. Não, eu considero que fazer um trabalho bem feito, entregar aquilo que eu tenho que entregar, não abrindo mão dos meus princípios, que para mim é sucesso, sabe? Então acho que é um ponto muito importante aí que a gente tem que colocar ele como, inclusive, em primeiro lugar. Tá? É isso. Perfeito, professor, muito obrigado. Pessoal, agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo.
E fiquem ligados para as próximas edições do podcast Fora da Caixa. Obrigado.